Deus enviou. Graça e paz, meus amados irmãos. Quem fala com você é o pastor Renato Porpino, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E esta é mais uma iniciativa do Projeto Maná, sua porção diária para a jornada cristã. Sim, no dia de hoje o Maná não vai ser em forma de áudio, ele vai ser em forma de vídeo, em razão de ser esta sexta-feira uma data muito importante e significativa para todos nós. Você já se fez a pergunta: por que Jesus Cristo foi para a cruz? Esta é uma pergunta que seria crucial que você se fizesse no dia de hoje. Por que Jesus Cristo foi para a cruz? Quem ou o que levou o Senhor Jesus Cristo para a cruz? Em primeiro lugar, nós queremos olhar para Isaías 53, nos 12 versículos, e vamos aprender quem foi que levou Jesus Cristo para a cruz. Em primeiríssimo lugar, os nossos pecados levaram o Senhor Jesus Cristo para a cruz. Diz o verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ainda o verso 8 diz assim, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. A primeira razão que eu quero levar ao seu coração, que justifica a ida do Senhor Jesus Cristo para a cruz, é o nosso pecado. Uma vez que Adão caiu, Adão pecou. Uma vez que Eva pecou. Uma vez que a primeira família, os primeiros humanos, se equivocaram e fugiram do alvo do Senhor, caíram em desobediência, o pecado então passou a marcar a cada um de nós. Em pecado nós fomos concebidos. E é impossível ao homem conseguir a redenção de alguma outra forma que não com derramamento de sangue. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo, então, por meio do seu sangue, cobriu, por isso Páscoa, passou por cima, ele colocou debaixo do seu sangue todas as nossas transgressões. Os nossos pecados levaram o Senhor Jesus Cristo para a cruz. Foi para aplacar a ira de Deus. Foi para dar conta da justiça de Deus que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz. Veja, quem levou Jesus Cristo para a cruz não foi a multidão que diante do Senhor e de Barrabás pediu a soltura de Barrabás. E para Cristo gritaram, crucificam. Não foi o Império Romano, as autoridades romanas que se omitiram e por isso Jesus foi para a cruz, não foi. Não foram as más intenções dos líderes religiosos da época que levaram o Senhor Jesus Cristo para a cruz. Não. Quem levou Jesus Cristo para a cruz foram os nossos pecados. Ele foi para a cruz pelos nossos pecados. Ele foi para a cruz no meu lugar e no seu lugar, para oferecer a mim e a você perdão e redenção. Ele foi para a cruz no nosso lugar para que nós fôssemos reaproximados de Deus o Pai. Fôssemos feitos filhos de Deus por meio de seu sangue. Em segundo lugar, se os nossos pecados levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz, Deus o Pai também o levou à cruz. A palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o verso 10 diz assim, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E ainda o verso 4 diz assim, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O próprio Deus, o Pai, mandou o seu Filho para que ele fosse à cruz do Calvário em nosso lugar. A cruz do Senhor não é um acidente de percurso. A cruz do Senhor não é um fato que Deus, o Pai, resolve fazer num dado momento do nosso tempo para consertar um plano que deu errado. Deus, o Pai, já havia planejado a nossa redenção por meio de seu Filho. A cruz de Cristo não é um acaso.
A cruz de Cristo não é como se a humanidade tivesse caminhado para uma direção e Deus o Pai pensasse, o que faço agora? Não. O nosso Deus, o nosso Pai, fez com que o Senhor Jesus Cristo fosse enviado a este mundo a fim de cumprir a sua missão de se oferecer na cruz do Calvário por amor e para perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados o levaram à cruz, mas Deus, o Pai, determinou isto também. Em terceiro e último lugar, Jesus voluntariamente foi para a cruz. Sim, se ele vai para a cruz por causa dos nossos pecados, se ele vai para a cruz por causa da ordem do plano eterno de Deus o Pai, ele também vai para a cruz voluntariamente. Diz o verso 4 o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Verso 11 diz assim: o seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor Jesus Cristo resolveu amar você. Veja, é interessante como nós pensamos a respeito deste sacrifício. Nós pensamos assim: antes da minha conversão, antes de ser convertido pelo Senhor, eu não merecia o inferno, não. Eu estava numa posição meio neutra. Eu não era daqueles que mereciam o céu, mas eu também não merecia o inferno. Eu estava aguardando até que o Espírito Santo fizesse a obra. Não é isto que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todos nós merecíamos o inferno. Todos nós fomos banidos, afastados, destituídos da glória de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo cada um de nós ainda inimigos, ele se ofereceu na cruz por amor, para nos reaproximar. Isto com toda a sua volição, com toda a sua vontade, com toda a sua consciência, com toda a certeza de que ele nos amava e nos ama. Nesta sexta-feira, eu gostaria que você pensasse, de fato, como os norte-americanos dizem a respeito deste dia. Eles não chamam de Sexta da Paixão, eles chamam de Good Friday. Good Friday. Porque de fato é uma sexta-feira de bondade, é uma sexta-feira muito boa, porque nos aponta a bondade eterna e perene de Deus sobre nós. Porque Jesus Cristo foi para a cruz? Ele foi para a cruz pelos seus pecados. Ele foi para a cruz porque o Pai resolveu fazer isto, porque o Pai determinou isto. E ele foi para a cruz voluntariamente, por amor a mim e por amor a você. Sorria. É tempo de ser feliz. Esta é uma Good Friday. É um dia de bondade. É uma sexta que marca a bondade de Deus sobre nós. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a cada um dos Teus filhos que receberão este vídeo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos a consciência de que sem o Teu sacrifício na cruz, a nossa salvação não seria possível. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor demonstrado por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez carne para pagar pelos nossos pecados. O Senhor cumpriu toda a Tua missão, dando conta da justiça e da ira de Deus, o Pai. Muito obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia determinado todas as coisas. Muito obrigado, porque tudo concorre para o beneplácito da Tua boa vontade. E muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós não merecíamos, Senhor. Na verdade, nós merecíamos o inferno, mas fomos amados quando ainda éramos inimigos. Muito obrigado. Abençoa os Teus filhos com esta certeza. A cruz foi no meu lugar. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha querida irmã, nesta Good Friday. É um dia em que a bondade de Deus se manifesta. Um grande abraço e até o domingo da ressurreição. Deus enviou seu